Então, pessoal, bom, primeiramente o que eu preciso falar para vocês é que não tem fórmula mágica, né? Não tem fórmula mágica. Se houvesse fórmula mágica, se todos os robôs dessem certo, se todas as operações, seja no day trade, no swing trade ou nas operações binárias, se tivesse algo mágico que acontecesse ali, ninguém mais precisava trabalhar, né? Era só pegar um setup desse, pegar um robô, colocar ali trabalhando para você e tá tudo bem. Vamos todo mundo ficar nos computadores em casa, né? E vamos deixar os robôs, os setups trabalhar pra gente, né? Não vamos ter o risco de clicar, né? Clicar para quê se a gente pode comandar alguém para clicar pra gente? Então, primeiro, né? Primeiro, não tem almoço grátis, não tem fórmula mágica, não, não há facilidade nesse mercado do day trade, não, tá? Outra coisa que que todo mundo precisa perceber, principalmente quem está iniciando, tá? Quem está lá iniciando, ninguém posta em sucesso. Tirando os caras que trabalham ali ao vivo, que fazem as suas salas ao vivo ali, não tem como fugir do fato de que tomou um loss ou que tomou um stop. Não tem jeito, ninguém fica no Facebook postando derrota. Derrota não chama ninguém, cara. Derrota não chama clique. Derrota não dá seguidor. Derrota não dá view, né? E todo mundo que tá pensando em iniciar nesse mercado de day trade, as pessoas querem os vitoriosos, querem seguir os vitoriosos. E principalmente querem saber como os vitoriosos atuam, né? E boa parte da gente, eu vou me incluir também, tá? Porque eu estou começando agora, não tem nem 3 meses que eu estou brincando com esse mercado. A gente quer soluções que nos permitam ter os resultados dos caras, né? Então, por exemplo, a gente quer que saber exatamente qual é a lógica de atuação dos caras. E assim eu fiz, eu estou buscando informação, correndo atrás, vendo gente na internet. Tem um pessoal muito bom, tá? Tem um pessoal muito bom que quer fazer um trabalho bacana, que quer desenvolver, que quer explicar tudo direitinho, tá? Mas aquele que diz para vocês que tem facilidade ou que vai conseguir um troço mágico ou uma configuração mágica que vai lhe ajudar a tomar a decisão, isso não existe, tá? O que existe é você sentar e ter hora bunda de mercado. Desculpa aí, horas de bundinha sentado na cadeira, observando o mercado, tomando stop, tomando loss e trabalhar a demo, cara. Quer aprender? Coloca a demo para andar. Vai lá numa corretora da sua preferência. Depois, se for o caso, eu até posto alguma o que eu fiz, né? Qual é a corretora que eu uso. E eu fui lá, criei uma demo e botei a minha conta demo configurada de acordo com aquilo que eu vou colocar na minha conta real. Por enquanto, é só pegando prática, só tomando na cabeça, só pegando prática, né? E é isso. As pessoas não vão ficar na internet postando suas derrotas, não, tá? Isso não chama clique, não chama seguidor e não vende curso. Bom, isso dito, eu vou fazer essa série de vídeos, né, com as minhas operações. Eu vou tentar fazer diário, mas quando eu trabalho, né, o day trade para mim ainda é um universo de não é a minha atividade principal, né? Então, como eu trabalho, eu preciso ter os meus horários. E depois eu vou explicando a questão dos horários, vou explicando o que eu tenho feito, como que eu tenho feito, quais os ativos que eu estou operando. Bom, esse ativo que eu gosto de operar, que é o Usatec, que é o Nasdaq, né? São das 100 empresas mais envolvidas na área não só na área de tecnologia, mas são as empresas, as 100 empresas de maior rentabilidade e liquidez do mercado, né? Então eu utilizo aqui o MetaTrader, né? MetaTrader 5. Aqui nessa aba do MetaTrader eu escolho o ativo que eu quero operar. E o que eu estou utilizando nesse momento, o que eu gosto de operar, é o Usatec, tá? Que é o Nasdaq do 100 Cash Index.
tá? Então beleza, vamos passar para essa operação aqui e vamos ver o que aconteceu aqui e quando que eu comecei com essa operação, quando é que eu entrei e sentei na frente do computador. Deixa eu fechar isso aqui, deixa eu tirar o histórico aqui também para ficar melhor o gráfico. Aqui você aperta Ctrl T, tá? Ctrl T, você esconde a barra de ferramentas, aí o gráfico fica maior. Então eu entrei para operar, era mais ou menos umas 8h30 da manhã. Era umas 8h30, isso mais para poder desenhar o mercado, ver o que o mercado estava fazendo, porque esse ativo, por exemplo, o Usatec, assim como o SP500 e outros índices, eles não fecham com o mercado, eles não atuam com o mercado, eles têm uns horários específicos dele. Então ele começa, sei lá, à meia-noite e vai dar uma paradinha lá às 6 horas da tarde, depois abre de novo, 10h40 e pouco ele abre de novo. Esses horários a gente vai pegando com o tempo. Mas assim, por mais que ele não feche, o horário de maior volatilidade é depois que o mercado opera, porque quando a abertura do mercado, ela coloca ali todos os grandes players, né? Os bancos, os fundos de investimento colocam os seus day traders ou os seus investidores, eles entram junto com o mercado, né? Então quando era mais ou menos 10h30 aqui, o mercado começou a operar, começou a dar mais volatilidade, como vocês podem perceber aqui, né? 10 horas, 10h30 no horário local, tá? No horário nosso aqui. Esse aqui é o horário do mercado. Então, quando deu esse horário, ele começou a dar maior volatilidade. Antes, se vocês perceberem, ele desceu, fez esse movimento aqui em cima. Eu até entrei numa operação aqui, também no Usatec, que deu um ganhozinho de 1,4 dólares aqui, mas não andou muito, eu decidi não percorrer. Antes, deixa eu ver se antes eu não entrei também, tá, não entrei. Vamos fechar aqui. Então ele ficou grande parte da abertura do mercado deles lá, ficou aqui lateralizando, depois fez essa queda, isso aqui estava no meio da madrugada, não vou ficar no meio da madrugada operando, e assim por diante. Então aqui, primeira análise que eu fiz aqui, né? Vamos fazer uma análise mais criteriosa do mercado. Primeira coisa que eu vi, ele estava chegando numa área, ele estava fazendo um pivô, né? Estava fazendo um pivô aqui, fez essa área de descida, montou o pivô e depois ele lateralizou. Ele não deu dica de que ia ou fazer um pivô de alta, romper esse pivô, e durante esse período ele também não disse nada que veio, né? Eu gosto de operar rompimentos, tá? Eu gosto de operar rompimentos com apoio das médias, tá? Eu uso aqui uma média de 20 períodos, uma média de 50, para também me colocar no meio do movimento, para poder identificar possíveis retornos, possíveis áreas de maior movimento do mercado quando ele passa de 20, e a de 200 para poder dar o viés, né? Para dar o viés. Tanto é que ele veio aqui e fez um pivô, montou um pivô aqui, pegou uma resistência na média de 200 e está retornando agora. Bom, então essa é a primeira análise, né? Eu estou aqui nessa área onde ele começou a fazer o retorno, lateralizou nesse retângulo e aqui bateu na média de 20, né? Abaixo da média de 20 ele deu um candle bacana. Falei, bom, vamos esperar. Eu gosto de operar rompimento, então eu marco o meu fundo aqui, onde ele tinha batido 2 vezes, e ele vem abaixo da média de 200, ele já dá um candlezinho aqui razoável. As pessoas até dizem que isso aqui é um engolfo, tá? Mas como estava no movimento de baixa já, não vou nem dizer que isso aqui é um engolfo, tá? Um engolfo de baixa, mas beleza. Então, abaixo da média de 200, ele lançou um candle muito bom, uma vela muito boa, tá? de baixa. Eu entrei nessa operação baseada no primeiro conceito. Rompeu o fundo anterior. Estava abaixo da média de 20. Já tinha tido um candle razoavelmente
grande aqui de venda, que tinha batido na média, então eu entrei aqui no rompimento, né? Ele rompeu o pivô, rompeu o fundo anterior e montou um candle abaixo do fundo anterior. Então eu entrei na operação, deixa eu aumentar o zoom aqui, beleza. Entrei na operação com uma venda exatamente no rompimento desse candle aqui, do candle anterior ao que formou abaixo do fundo. Beleza. Deixei o trade andar. Aqui ele montou fez um candlezinho, tipo um dojizinho. Depois ele continuou caindo. Chegou até aqui embaixo. E eu tinha marcado essa área de suporte aqui. Deixa eu olhar lá para trás. Tirar aqui, ó. Vamos olhar lá para trás. Que essa área amarela ela vai bater numa área de conflito. Essa marcação amarela aqui, ela vai bater lá atrás numa área de conflito, de grande interesse. Vamos diminuir aqui o zoom. Olha aqui. Bateu em um fundo, né? Você tem que, tá muito para trás, mas você tem que fazer esse tipo de análise. Olha quantas vezes ele bateu, foi lá, subiu, bateu nessa área aqui, fez suporte, foi lá, bateu de novo, foi lá em cima, retornou, fez suporte aqui umas 4 ou 5 vezes, até ganhar força e subir, né? Então eu sabia que eu estava dentro de uma área de grande pressão de compradores aqui, né? Então eu decidi sair do trade nessa posição quando ele começou a fazer esse doji aqui, esse candle de indecisão aqui. Quando ele veio aqui embaixo, não teve força para poder romper o suporte. Eu me mantive ainda na operação, porque ele abriu aqui em cima, mas quando eu vi que começou a subir, eu saí ali com um profit de 6,8 dólares. Então, beleza. E aí é o que eu digo, que você tem que pegar o melhor, de cada uma das pessoas que estão te ensinando na internet, né? Eu tenho um cara muito bom, Eduardo Melo, tá? O curso dele é muito bom. Não tem problema nenhum de indicar, não. É o Eduardo Melo. Indicar não, né? De dizer quem que eu estou buscando informações, ficar acompanhando no YouTube, seguindo no Instagram. O Eduardo Melo, ele tem um curso chamado de Zero a Trader, tá? Mas que seja. O que ele diz? Você tem que usar as médias não para te dizer quando você entrar, mas para te dar um parâmetro, te aumentar o nível de certeza quando você quiser dar o clique. E segundo, que você não pode chegar numa área de suporte, porque ele chegou aqui na área de suporte, você tem que logo que ele montar os candles, porque o que as pessoas ensinam, né? Chegou na área de suporte, espera um candle de força e entra, né? Aí aqui ele fez um doji, aqui ele fez um doji, aqui ele fez um candle razoável, né? Um candle razoável, e depois ele meteu um candle de alta aqui. Só que, como eu disse para vocês, eu fico esperando ele sempre fazer os rompimentos ou de topo ou de fundo. Então aqui ele fez um fundo, esse candle, levou o preço para cima, montou um topo, né? Fez um pivô. Deixa eu marcar aqui para poder identificar melhor, né? Ele estava no movimento de queda, bateu no suporte, subiu, e os outros candles não tiveram, mesmo com esse candle de força aqui, ele ficou lateralizando aqui. Então, primeiro, uma coisa que os caras grandes dizem, né, os caras que são bons, eles dizem que você precisa entender quando o mercado vai lateralizar. Então aqui, ó, da mesma forma, e conhecer o ativo, né? Então esse ativo tem muito dessa característica, ele chega num ponto, lateraliza, depois ele desce. Chegou no ponto aqui novamente, chegou nesse ponto aqui no preço de 11.442, ele novamente lateralizou. E o que eu faço nesse momento? Nada. Eu não faço nada nesse momento. Porque, primeiro, a lateralização tem uma amplitude muito pequena, né? Isso está no time frame de 5, é bom dizer, né? Tem uma lateralização muito pequena. E segundo, eu não gosto de operar lateralização. Eu não gosto de operar isso aqui. Isso aqui eu não posso dizer que isso aqui é uma resistência, porque está no meio de um movimento, não tem nada que diga que isso aqui é uma resistência. Esse aqui é um suporte? Poderia ficar esperando chegar aqui e entrar?
Mas eu não se foi lá, testou o topo novamente aqui, e uma amplitude de um candle, uma amplitude muito pequena de lateralização, eu não vou entrar. Então é isso, o que eu queria dizer para vocês aqui, é isso, você tem que aguardar, não fazer nada, por mais que você fique desesperado para entrar, e eu sei o que é isso, porque eu estou no mesmo momento, na mesma timeline que vocês, eu fico desesperado querendo operar, porque você chega a ficar enjoado, às vezes o mercado não te dá nada. Mas vamos lá, estou aqui vendo essa lateralização, e aí chega aqui, esse candle aqui ficou louco, tá? Isso aqui é exatamente a abertura do mercado, às 10h30. Porque como é que funciona o mercado? Tá? O mercado financeiro, as grandes bolsas, a Ibovespa e todas as outras. Meia hora antes da abertura do mercado, eles têm uma espécie de leilão, né? Leilão de preço. Leilão de preço. Então, eles começam a fazer uma especulação interna. Existe uma especulação interna de que tem gente, vamos imaginar que o preço fechou aqui, tá? Vamos imaginar, deixa eu pegar o fechamento do período aqui. Vamos imaginar que esse aqui fosse um ativo que fecha, tá? Como acompanha no mercado financeiro. Então o preço fechou aqui, né? Ele fecha aqui e só vai abrir, ele fechou lá num período e ele vai abrir aqui. Ele vai abrir aqui. Meia hora antes da abertura, começam as especulações de que mercadológica mesmo. Então começa a dizer que pode ser que o preço pode vir aqui para cima porque tem gente que é disposto a comprar, ou o preço pode vir aqui para baixo porque tem pouca gente disposta a comprar. Beleza, aí tem o gap, né? É por isso que nos mercados, nos gráficos dos ativos que não são índices, eles têm esse gap. Então abre aqui, fechou aqui, mas abriu aqui em cima. Então isso aqui é considerado um movimento do mercado. Mas que seja, tirando isso, tirando esse detalhe, deixa eu voltar o zoom aqui para a posição. Então por que eu estou falando isso do gap, do movimento desse candle aqui, ó? Dá mais um zoom. Esse candle aqui, ele bateu exatamente ali entre 10 horas da manhã, porque isso aqui está no internacional, tá? Esse fuso aqui, mas estou falando no horário nosso. Ó. Então aqui, exatamente às 10h30 da manhã, esse candle, esse mercado não fecha, esse índice, que é o Zatec, o Nasdaq, ele não fecha, só fecha naqueles períodos que eu falei, pequenos períodos lá. Mas ele sofre a influência de quando essas pessoas entram no mercado. Quando esses players entram no mercado às 10h30, horário nacional, né, nosso horário do Brasil, às 10h30, esses players mexem com esse candle. Então aqui, operar aqui é meio que uma faca, é meio que um chute. Né? As pessoas esperam, se você quer ter um maior nível de acerto, você tem que esperar isso aqui se decidir. Então beleza. Montou esse candle aqui que ficou maluco, né? Ele abriu aqui, chegou a ficar positivo, foi lá embaixo muito negativo, um candle enorme, e fechou aqui. Abriu aqui, fechou aqui, mas teve todo esse movimento. E aí montou um outro candle bonito aqui, que o pessoal gosta de chamar de martelo, né? Um martelo invertido, na verdade é um martelo invertido, né? Que o pessoal fala de estrela cadente, isso pouco importa, tá? Pouco importa. Na verdade, teve esse martelo, esse candle aqui chegou a ficar positivo, veio aqui em cima, vendedor entrou, ganhou dos compradores e fechou aqui. Mas o que quer dizer é que tem força vendedor aqui atuando. Por mais que compradores entraram, os vendedores conseguiram segurar e botar esse candle aqui para baixo. Então, este candle, que o pessoal chama de estrela cadente, na verdade é uma vela de pavio, né? Você tem que entender que entrou comprador e vendedor derrubou. Esse candle aqui, se fosse numa área de resistência, ele falaria alguma coisa. Mas numa área de suporte, que é essa área aqui, ele também pode representar o rompimento desse fundo. Né? Teve um candle que deixou o fundo no meio do caminho e aqui ele colocou um rompimento de fundo aqui. Porém, na análise que você tem que fazer antes de operar, você tem que saber o que essa área aqui representa. Eu até trouxe esse retângulo aqui que vocês vão entender o que eu estou falando.
Essa marcação aqui, anteriormente, ele foi uma área de muito interesse. Vou aumentar o zoom aqui. Aumentar o zoom. Vou aumentar o time frame aqui para você olhar. Olha de novo o que está acontecendo com esse cara aqui, ó, com esse aonde bateu aquela movimentação. Ele é, deixa eu tirar aqui o automático. Ele é uma nova área onde o preço bateu uma vez, ó, de 30 minutos, hein? Ele veio aqui, bateu, ameaçou romper, não rompeu. Pegou força aqui, voltou e novamente ele veio testar e ficou brigando nessa área aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Vou traçar um retângulo aqui, ó. Novamente ele ficou brigando nessa área aqui. Ele está brigando, por isso que não pode tomar decisão baseada apenas chegou no suporte ou chegou na resistência. Você tem que ter um cuidado maior. Então ele bateu na região aqui, ficou brigando nessa região, depois ganhou força, voltou aqui de novo a chegar nessa região. E aí vamos voltar no gráfico. O que acontece aqui? Olha onde eu coloquei o meu retângulo ali, exatamente para exemplificar que era uma área de grande pressão do preço, né? Tinha como eu posso dizer aqui, um suporte de grande pressão. Então, voltando lá para M5, por mais que ele me deixou esse candle aqui, ele não entrou nessa área de pressão, pelo contrário, ele bateu aqui nesse candle, voltou de novo, tentou armar um candle, olha como as coisas estão mudando, né? Ele tentou botar um candle de baixa aqui, bateu no suporte. Fez outro candlezinho, chegou a ficar vermelho, comprador entrou, deixou ele vermelhinho aqui, deixou ele positivo, ou seja, ele chegou a ficar negativo, o comprador entrou. E aí veio novamente um candle grande de compra, ele vai lá em cima, entra aqui, né, como o preço abriu aqui, vai lá em cima, bate, rompe esses topinhos aqui anteriores, mas ele retorna com uma forçazinha vendedora que ainda fez força, né? O comprador levou até aqui, aqui ele fez força e veio até aqui. O que eu vou fazer? Nada, porque como eu disse para vocês, eu só vou operar quando ele romper o topo do movimento de queda anterior. Eu, Márcio, só vou operar no topo do rompimento anterior. Cada um opera como acha que tem que ser, né? E aqui não rompeu, porque ele desceu, veio para cá, o preço fechou aqui. E aqui ele fez um candle, mostrando que tem realmente vendedores aqui, chegou a derrubar um pouco o preço. Entrou novamente uma força vendedora muito grande, mas aí a força compradora, aí eu não tinha essa linha de tendência aqui, deixa eu passar ela para cá que vocês vão entender, né? Bateu o fundo, testou novamente, entrou esse candle bacana aqui, vendedor fez força ao extremo aqui, aí comprador foi lá, é uma zona de conflito, toda essa zona aqui é uma zona de conflito, né? Então o vendedor veio até aqui, levou o preço até aqui, o comprador reagiu, tornou o candle positivo, vendedores, o preço foi lá, bateu de novo no preço, o comprador entrou, trouxe o preço até o limite, que foi o topo anterior, que está batendo exatamente no rompimento aqui, ó, do fundo anterior. Vendedor foi lá, fez mais força, conseguiu derrubar o preço, trazer o preço até aqui, para essas áreas de conflito. E aí comprador entrou. Comprador entrou sem vendedor atuar aqui, ó. Lembrando que eu estou no time frame aqui de 5 minutos. Então o vendedor entrou sem comprador atuar praticamente. O preço abriu aqui, ficou um pouquinho negativo aqui, levou e entrou só um pouquinho de vendedor nesse tiquinho da vela aqui, no pavio da vela aqui. E aí eu comecei a notar que tinha uma tendênciazinha aqui aparecendo, né? Eu fui tracer a minha linha de tendência aqui para ver se isso ia respeitar, né? Peguei o último fundo, ajeitei aqui, peguei o último fundo, tracei nos dois movimentos que bateu na linha de tendência, beleza. E eu estou esperando o quê? Eu estou esperando ou que ele saia dessa área de suporte ou que ele rompa o fundo anterior. E aí veio esse candle maravilhoso aqui de alta.
maravilhoso de alta. E o que eu fiz? Depois que entrou esse candle de maravilhoso de alta, eu fui e entrei na operação. Entrei no topo dela aqui, né? Entrei no topo dela aqui. Poderia ter esperado fechar? Até poderia ter esperado fechar. Porém, quando está nessa zona de conflito aqui, se vocês repararem a média aqui, ó, a média de 20, os preços estavam fazendo força, mas estavam operando abaixo da média de 20. Quando ele fez esse primeiro candle aqui de força verde muito boa e meteu um segundo acima da média de 20, eu esperei ele chegar até em cima, não esperei fechar o candle e entrei na operação. Entrei na operação, deixei ele subir o máximo que podia. Quando eu vi que não estava indo totalmente ao meu favor, saí da operação com profit de 3 dólares. Beleza. Só que aqui ele já está operando acima da média de 20, o preço operando acima da média de 20, por mais que ele fechou esse candle de baixa aqui, de compradores, os vendedores entraram, trouxeram o preço aqui, mas ficou acima da média de 20. Estou vendo que a média de 20 está indo cruzar a média de 50, tem uma tendência aqui, né, quando eu estava nessa posição aqui, tem essa tendência que a média iria passar para cima da média de 50. Entraram compradores, fez um doji aqui, um candle de indecisão, onde tem uma briga muito grande, mas uma briga acima da média e acima do topo anterior. Isso aqui já é o rompimento do topo, tá vendo que eu estou operando acima do rompimento do topo. E aí entrou esse martelo aqui. Deixou uma sombrinha aqui em cima, mas como já estava, a média de 20 já estava cruzando a média de 50. O topo já havia sido rompido e existia essa força de compra que já tinha demonstrado nesse primeiro candle, fez um pullback na média, tá vendo? Passou, o preço foi lá em cima, bateu na média de 20, cruzou a média de 50. Quando ele chegou acima do topinho desses dois candles aqui, eu entrei na operação. E aí, entrei na operação, coloco o stop aqui embaixo e deixo o trade andar. Vamos lá, olha o candle grande. Esse meu primeiro stop, quando eu entrei aqui, eu botei o stop aqui embaixo. Esse Usatec, ele tem um preço, ele mesmo operando com 20, com 0,2 de contrato, ele paga aí a cada 100 pontos, ele paga R$2. 2 dólares. Desculpa, né? A cada 1000 pontos ele paga 2 dólares. Então qualquer movimentinho, o stop é grande. Então eu só vou botar aqui, ó, deixa eu medir o meu stop aqui. Eu entrei aqui, botei o stop aqui embaixo no fundo anterior desse candle aqui. Só aqui, ó, eram 4.250 pontos, ou seja, 8 dólares praticamente 8 dólares de stop. Mas tendo o movimento ao seu favor, observando o movimento das médias e respeitando que ele já tinha saído dessa zona de conflito aqui, que essa zona de conflito eu entendi como um grande suporte, eu fiquei à vontade para poder operar. Então botei o meu stop aqui embaixo, de quase 8 dólares, até botei no candle aqui, botei por aqui. Botei um stop aqui embaixo e botei o meu lucro numa região próxima aqui do 1 por 1, né? 8 dólares de stop, mais ou menos 8 de gain. Quando ele rompeu e começou a entrar nesse candle aqui, começou a subir, quando ele chegou próximo do meu profit, do meu alvo, eu falei, essa força é uma força grande. E eu comecei a mover o meu stop, mover meu stop para cá, para cima do candle anterior. E aí no candle anterior eu fui levando. Cada vez que ele subia um pouco, eu fui levando meu stop para garantir esse movimento. E fui levando esse movimento até em cima. Fui levando o meu profit, ele ia acompanhando o meu profit. Quando eu já vi que estava em 12 dólares de gain, aí eu falei, bom, se eu sair dessa operação aí com 12 dólares já tá bom. E eu fui, a força já muito grande, chegando já no final do movimento, eu fui mover o meu stop para cá,
Você vê que ele fez essa grande vela aqui, que o pessoal chama de último fôlego, né? Uma grande vela num movimento chegando próximo da área de 200, já é um risco de bater aqui e fazer resistência. Então o preço subiu, veio aqui em cima, ficou aqui brigando um pouco e pumba, desceu, pegou meu stop, 12 dólares ali de ganho, e eu saí da operação. Mas o que eu quero dizer? Da última operação que eu fiz aqui, essa operação aqui, né? Essa última operação aqui que ganhou um gain, eu passei praticamente, vou botar aqui de 2 em 2, quase uma hora para entrar na nova operação. Assim, bem no início que eu comecei a tentar brincar no mercado, eu ficava desesperado aqui. E agora, porque você tem que transformar a sua demo na tua experiência para a conta real. Se eu ficar perdendo aqui, se eu não tiver paciência, eu também não vou ter paciência com a conta real e vou ficar tomando stop, tomando loss toda hora, e isso vai me causar um transtorno, né? Um transtorno muito grande. Então esse vídeo é mais para dizer para vocês que a análise, né? Análise do mercado, análise de suporte, de áreas de região de interesse, tá? Essa região de interesse onde ele lateralizou lá em outro momento, vamos diminuir o zoom aqui, aumentar o time frame. Esse momento que ele lateralizou aqui, ele já foi anteriormente também um momento que ele lateralizou. Olha aqui, ó. Se você traçar um meio aqui, olha, ficou aqui batendo aqui, ó, nessas áreas, né? Mesmo quando ele fez aqui o pivô de alta, ele ficou aqui, ó, tateando e só disparou depois. E foi lá em cima e voltou, mas disparou depois. Então, tem que ter paciência. A ideia é você só entrar quando o mercado, o que esse Eduardo Melo fala, com muita propriedade, quando você chega nessas áreas de interesse aqui, esses caras que queriam comprar, tá? Não sou eu, não é você, o pequenininho, a gente não é nenhuma migalha no mercado, tá? Não é nenhuma migalha no mercado, a gente não é nada, né? Agora vamos imaginar o que os caras estão pensando, o que os caras grandes estão lá pensando, os grandes operadores, os grandes fundos de investimento. Eles estão aqui operando junto com a gente, né? Aí veio aqui, o mercado chegou até aqui. E eles estão lá vendo o mesmo gráfico que a gente. Não tem outro. O gráfico é o mesmo. Funciona o gráfico, é o mesmo gráfico para todo mundo, né? O que eles dizem? O cara chegou aqui no fundo, montou um topo. O que a galera vai querer fazer? Vai querer ou operar no rompimento, ou esperar ele vir de novo fazer esse topo, fazer esse fundo aqui. Aí a galera, bum, vou entrar comprado. Aí o que o cidadão faz? Ele vai entrar comprado aqui. Deixa eu ver se consigo pegar uma seta aqui. Não, ó, aqui a setinha, alguma coisa. Ele vai entrar. Ele vai entrar comprado aqui, certo? Nessa região. Vai botar o lucro dele, sei lá próximo vai botar. O que ele vai fazer? Que ele vai entrar aqui e vai botar o stop dele aqui embaixo. Ele vai colocar o stop aqui, né? Vai colocar o stop aqui embaixo. E eu sei disso, todo mundo sabe disso, e o cara lá do outro lado sabe disso. Foi lá, não subiu, o cara não saiu da operação, imaginando que fosse subir, bateu no fundo dele. O que mais uma galera vai fazer? Ah, é fundo duplo. Vou entrar aqui de novo. Aí já tem esse monte de stop. Entrou uma galera aqui, já tem 5 quilhões de stops aqui. Aí o pessoal vai entrar novamente aqui, vai encher essa área aqui de stop novamente. O que é o stop? Tá? Se você quer comprar aqui, quando você coloca o seu stop aqui, nada mais é do que uma ordem o stop é uma ordem de venda. É uma ordem de venda, exatamente. Se você quer comprar aqui embaixo vai ser uma ordem de venda. Então existe, sei lá, centenas de pessoas dizendo que querem comprar aqui, mas colocam uma ordem de venda aqui embaixo. Centenas de pessoas querendo comprar aqui, mas colocam uma ordem de venda aqui embaixo, que é o seu stop, né? Então vou traçar uma linha aqui. Olha como o mercado... Opa, excluir isso aqui.
Então olha como o mercado é, como, não é nem injustiça, tá? São as pessoas operando com destreza no mercado, né? Com conhecimento. Então vou aumentar aqui. Então o que o grande player faz? O que o grande player faz? Cara, eu quero comprar também. Eu também quero comprar. Assim como esses caras aqui, eu também quero comprar. Mas eu tenho para vender. Eu tenho para vender. Então, se eu tenho para vender, eu vou entrar vendido pesado aqui, eu vou trazer esse mercado até aqui para pegar toda essa galera aqui que está disposto a vender antes de comprar. Lembrando que você entra numa ordem de compra, você quer vender aqui embaixo. Então eu tenho para vender. O que ele faz? Traz o mercado aqui para baixo, pega toda essa galera daqui, todos esses stops, e o que acontece depois? O mercado faz mais um teste e vai embora. Quem leva esse mercado lá para cima não somos nós, não sou eu, entendeu? Quem faz esse mercado andar é o big player, são os tubarões, entendeu? A gente está aqui embaixo tentando acompanhar, surfar a onda. Então chegou numa área de interesse, seja suporte ou seja resistência, eu gosto de operar rompimento e eu observo todo o cenário anterior daquela área, né? E foi muito isso. Uma galera entrou aqui para comprar, botou o stop aqui, o cara foi pegar tudo. Ou pior, essa galera entrou aqui, fez a mesma observação que eu, de que isso aqui era uma área de suporte, colocou o stop aqui embaixo. Ele pegou todo mundo, pegou essa galera daqui, pegou quem colocou o stop aqui embaixo, e assim por diante. E ainda tem mais, chegou aqui o pessoal, não, força de venda, força de compra, vou entrar comprado aqui de novo. Ele foi lá e pegou mais uma galera, e aí depois levou o preço para cima. Ou seja, o cara ganha vendendo e ganha comprando depois, tá? Então, ó, isso aí, galera. Eu mostrei essa operação aqui. O que eu posso dizer para vocês é que nem sempre é assim, tá? Nem sempre é assim. A gente precisa criar mecanismos de nos proteger nesse mercado e acompanhar os caras. Aqui, ó, novamente, tá um mercado aqui lateralizando aqui. Vai fazer alguma coisa aqui? Não vou fazer nada, vou esperar. Se eu tivesse que operar, e mesmo assim, porque eu parei, eu bati a minha cota, né? Bati a minha cota de $20 por dia, 15 a 20 eu paro, porque eu opero com um valor muito baixo, com 0,2 contratos aqui. Então eu, como tenho o meu trabalho, se eu fizer $20 por dia, para mim tá ótimo. Teria um ponto de entrada, aqui ele foi lá em cima, bateu na média de 200, voltou. Como eu opero rompimentos, não importa o que aconteça, eu teria entrado aqui no rompimento, que ele formou um candle abaixo, e talvez pegaria aqui esse primeiro movimento. Mas por hoje é só. Falou, gente? Abraço para vocês, e sempre que eu puder eu vou postar alguma coisa aqui pra gente poder elucidar, tá bom? Se gostar, clica aí, clica no gostei. Também, se não gostar, clica também, que vai servir de parâmetro pra gente, tá bom? Abraço a todos, vamos na luta. Estamos na demo em busca da real. Falou!